Olá, estou de volta e vamos continuar aqui com o assunto bits de configuração. Lá no começo eu mostrei essa parte aqui para vocês, que eu tirei lá do MPLAB, né? Foi gerado lá no nosso compilador, e falei que isso aqui, todos esses bits aí, todos esses registradores, têm relação com a proteção de código. Isso é muito importante, não é? Vamos supor que você tem um cliente que tinha lá um equipamento sucateado, né, e você fez uma releitura desse equipamento, né, fez uma reengenharia, digamos assim, nele, né, e construiu uma nova placa, um novo controle através do software para essa placa, e você levou aí 1 ano e meio para fazer isso, aplicando tudo que você já sabia sobre microcontroladores, né? Aprendendo coisas novas, fazendo treinamentos, estudando daqui, comprando material dali, e você gerou uma nova placa com um novo controle, colocou lá e o equipamento está funcionando às mil maravilhas, né? Aí, sei lá, por um acaso qualquer, o dono dessa empresa resolveu chamar alguém para poder ajustar alguma coisa no equipamento. Esse cara foi lá, quando ele viu aquilo funcionando, ele pegou a sua placa, né, falou, pô, a placa aqui eu faço outra igual, né, desenho outra igual, mando fazer. Pegou o seu chip, tirou da placa, né, o teu microcontrolador, botou num gravador e copiou, fez a leitura do teu código que está dentro do chip. Agora, se ele tem o teu código, seja lá em hexadecimal, em assembly, não interessa. Ele copiou o teu código. O gravador vai trazer o código em hexadecimal, mas é o código já compilado, já prontinho para ser gravado, né? O arquivo hexa que está na mão dele. Ele vai recriar a placa, desenha, copia a sua placa, igualzinha, tá lá, coloca um chip lá, grava nesse chip o código que ele leu do seu chip e pronto. Ele tem todo o seu trabalho de 1 ano e meio, talvez em uma semana ou menos, dependendo da experiência dessa pessoa, sem ter feito qualquer esforço, sem ter investido qualquer dinheiro em literatura, em curso, tempo, nada, nada, nada. Claro que isso é uma coisa tremendamente ruim, muito, mas muito ruim, né? Não é à toa que a gente hoje vive numa sociedade aí que, nossa senhora, né? Se você prestar atenção no que está à sua volta, é de arrepiar os cabelos, né? E esse tipo de atuação só piora, né? Só gera mais problemas. Então, para proteger o teu código, para que isso não aconteça, existem esses bits aí. Tá? Os bits de Code Protection são especializados em proteger o código que está dentro do microcontrolador. O primeiro bloco que nós vamos ver é esse registrador aqui, ó, o 5L, e ele contém esses bits de proteção. Cada um desses bits vai proteger contra a leitura um determinado bloco de memória. Então, o CP0 ele vai proteger esse bloco de memória aqui, o CP1 vai proteger este bloco, o CP2 este, o CP3 esse aqui. Claro que isso aqui vai variar de microcontrolador para microcontrolador. Aqueles que têm mais memória vão ter mais blocos, né? Ou vão ter blocos maiores. Eu não sei bem como é que a Microchip construiu esse tipo de conceito, né? Mas isso muda de um para outro. Isso aí é líquido e certo. Se vocês forem olhar lá no datasheet do microcontrolador, deixa eu ver se eu estou com ele aberto aqui. Datasheet, está aqui, ó. Aqui no datasheet, se eu vier aqui em especial features, né? Deixa eu ver onde está isso. Eu acho que eu estava no lugar certo já, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Para esse cara aqui, por exemplo, para o PIC 18F 2420 e 4420, eu tenho só o bloco de boot, o bloco 0 e o bloco 1. Já para o 45, para o 2520 e para o 4520, que é o nosso caso, além do bloco de boot, eu tenho 4 blocos aqui, ó. Então, isso aí varia de microcontrolador para microcontroladores, ok? De um para o outro. Então, no nosso caso aqui, esses 4 bits aqui do registrador 5L correspondem ao chip que a gente está usando, que é o 4520. Tá? E cada bit desse aqui habilita a proteção para um determinado bloco de memórias.
Tá? E o bloco está descrito aqui, ó, do endereço tal até o endereço tal. Ok? Então, vamos lá. Outro detalhe importante, né? Já me perguntaram isso uma vez e vamos falar logo sobre isso. Você proteger o teu microcontrolador não quer dizer que a tua pastilha fica ali travada e acabou. Você protegeu, não tem mais jeito. Não, não é isso. Você sempre vai poder regravar a tua pastilha. Você sempre vai poder pegar o código que você, o autor, fazer a modificação e gravar de novo. Ele vai gravar nos endereços de memória que estão aí. Tá? O que você não consegue fazer nesse caso aqui é ler o que já está gravado. Tá? Essa é a proteção de código. Ok? Então vamos lá, vamos em frente. Eu estou mostrando aqui também ó, essa pequena ilustração que eu tirei também lá do datasheet. Tá? Então aqui é que o nosso bloco de boot ele não está aqui, tá vendo? Ele está em outro registrador. Mas aqui eu estou mostrando que eu tenho o bloco de boot e esses 4 blocos aqui. Isso por quê? Porque essa aqui, ó, você proteger todos esses bits, ligar todos eles, ligar o bit que protege o bloco de boot e ligar o bit que protege a tua memória EDOSPROM é a configuração básica. Isso aí resolve boa parte das aplicações. Tá? Só em aplicações mais complexas, que exijam muito mais proteção, muito mais cuidado, é que a gente vai precisar usar os demais bits. Tá? Mas o básico seria esse aí. Tá? Seriam esses, você proteger esses 4 aqui, ó, liga eles. No próximo slide aqui. Opa, eu acho que eu passei direto, né? Deixa eu ver. Eu acho que eu passei direto, mas a gente vai ver. Não, tá aqui, ó. Eu coloquei aqui do lado. Ó. No 5H tá o programa, tá o bit que controla o bloco de boot, ok? O CPB aqui, ó, que é o bloco de boot, né? É o configuration bit, né? Para proteger o bloco de boot. O que é o boot, o bloco de boot? Em muitas aplicações, tem muitos técnicos aí, engenheiros, que eles gostam muito de usar o bootloader. É aquele programinha que você coloca aí nesse espaço de memória, aí você liga o teu sistema. Se você não fizer ação nenhuma dentro dos X segundos lá, 3, 5 segundos, ele entra e começa a rodar o programa para o qual ele é destinado, o programa que você colocou na memória lá. Se você fizer alguma ação, uma ação que a gente tem que prever, claro, né? Dentro do bootloader, dentro desse intervalo de tempo, ele entra em modo de aceitar a programação. Tá? Então você pode enviar o teu código, por exemplo, por uma porta serial, dependendo do bootloader que você construiu, ou por uma porta USB. Depende de como você construiu o teu bootloader. Aí você não precisa de um gravador específico, né? O teu bootloader já vai tratar tudo isso como se fosse um gravador. Né? Suponha que você tenha colocado a tecla de reset, por exemplo. Então você liga o teu circuito, segura a tecla de reset, ok? Quando você soltar, você tem aí alguns segundos para poder iniciar a transmissão do bloco que você quer gravar, do código que você quer gravar pela porta serial, por exemplo. Tá? Se passar esse tempo, ele começa a rodar o programa que já está gravado dentro dele. Isso é o bootloader. Tá? Então, quando você constrói um bootloader e grava ele, você tem que gravar ele nesse espaço aqui. Ó. Você tem que gravar ele dentro do espaço de memória reservado ao BitLoader. E se você quiser proteger o BitLoader, você usa esse bit aqui. Mas por que proteger o BitLoader? Olha, quando você cria um bootloader, você está acessando todos esses espaços de memória aqui. Você vai gravar neles. O teu programa vai fazer essas gravações. Tá? Então, se eu deixar esse cara, o bootloader, desprotegido, se eu deixar esse bit desligado, um cara que tem alguma experiência, ele pode chegar lá, entrar no teu, criar uma modificação do teu bootloader e regravar só o bootloader do seu chip. E aí o teu bootloader vai ler o que já está aqui, aparentemente protegido. Né? Vai gravar em cima disso aqui. Tá? Então, são coisas que, quando a gente está bolando a nossa aplicação, a gente precisa ter algum cuidado, precisa ter alguma concentração no que nós vamos fazer para proteger a nossa propriedade intelectual. Ok? Então, vamos seguir. Bom, eu posso
configurar esses caras aqui pelo MPLAB, como a gente já viu, né? E por aqui também, né? Eu vou lá no MPLAB, no MPLAB e ligo. Coloco esse aqui em on, em on, em on, em on. Protejo toda a flash do microcontrolador. Toda ela fica protegida contra a leitura. Eu não consigo mais ler o que está dentro dessa memória flash. Mas eu também posso fazer isso utilizando o gravador que a gente está usando aqui, que é o PicKit. O PicKit 3. Se vocês forem olhar aqui, ó, no cabeçalho dele, você tem esse quadrinho aqui, ó, que é o Configuration. Tá? E dentro do menu Tools, você tem aqui a opção de habilitar o Code Protect ou habilitar o Data Protect. Ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhada no próximo slide aqui. Ó. Olha, no 5H eu tenho aqui, agora aparece aqui, tá vendo? Eu tenho o bloco de boot e tenho a EPROM, o espaço da EPROM. Ligou esses dois caras, eu protejo tanto o código de boot quanto o espaço de EPROM. Então, se eu ligar aqueles quatro mais esses dois, isso aqui é o básico que atende a maioria das aplicações. Tá? Então, se o teu código é pequeno, é uma coisa simples, liga esses caras aí, se você quiser proteger. Se não quiser, não precisa ligar. Bom, mas vamos lá. Vamos utilizar então aqui o PicKit 3 para fazer a mesma coisa que a gente faria utilizando o MPLAB. Então eu venho aqui, ó, no menu Tools e habilito o Code Protect. Ele já escreve aqui, ó, código protegido. Se eu vier aqui e habilitar também o Data Protect, ele vai escrever aqui, ó, tudo protegido. Então, é a mesma coisa que ligar todos eles, aquele primeiro bloco, o 5L e o 5H. Liga todos os bits desses dois blocos, desses dois registros, e você vai ter o mesmo efeito que fazer isso aqui, ó, tudo protegido. Ok? Está descrito aqui, né? O que está mostrando esses quadrinhos aqui. Eu estou mostrando eles aqui de novo, né? Só mostrando que pode ser feito. Ok? E aí, o que acontece? Ó? O código gravado no PIC não pode ser lido. A leitura irá resultar em todos os espaços de memória com valor zero. Eu vou mostrar isso aqui para vocês na prática, se possível até agora. Deixa eu abrir aqui, ó. PicKit 3, está aqui ele. A minha plaquinha está ligada aqui, tanto é que ela já foi lida. Eu vou carregar aqui aquele mesmo código que a gente fez da última vez, que é esse cara aqui, ó. Né? O clock safe, ó, ele está carregado aqui. Eu posso vir aqui e fazer a leitura da memória desse microcontrolador. Ó, vou ler o device. Ó. Tá vendo aqui? Ele está lendo. Ó. Ah, ele está protegido. Desculpa, gente. Está protegido. Então tem que gravar de novo. Vocês viram aqui, ó? Como ele está protegido, ó, retornou tudo zero. Eu vou gravar o código nele novamente. Então eu vou importar outra vez aqui o arquivo. Ok? Vou gravar. Ó. Gravei, tá? Agora eu vou desligar isso aqui. Ah, desculpa, gravei com ele habilitado, né? Oh, olha só, vamos gravar de novo. Carreguei e gravei. Ok? Então agora eu vou ler. Vou fazer a leitura do meu chip. Ó. Olha lá, tá tudo aqui. Tá o seu programa todinho aqui. Ele leu, que está dentro do microcontrolador e retornou. Agora, se eu vier aqui e habilitar, tanto um quanto o outro, habilitei tudo. E se eu for lá agora e gravar isso aqui no microcontrolador, com eles habilitados, se eu tentar fazer a leitura, o que vai acontecer? Ele vai me retornar aqui, ó, todo mundo em zero. Beleza? Então, isso é proteção de código. Dessa maneira, o teu código fica lá bem protegido, ninguém consegue ler o que está lá dentro. Bom, esse espaço aqui, que é o próximo, né, depois daqueles dois, que é o registrador 6L e o 6H. Vamos ver o que eles querem dizer. Eu estou aqui com esse primeiro bit, que é o WRT0. Então, ele diz assim para a gente que ele é o Write Protection Bit do bloco 0. Lá eu protegi o bloco 0 para leitura. E aqui eu estou protegendo ele para escrita. Isso quer dizer que o teu programador não vai conseguir escrever nesse bloco, a não ser que eu apague toda a flash antes de fazer isso.
Tá? Se eu pegar lá um microcontrolador já gravado, aí, sei lá por quê, qual método eu usei, eu consegui descobrir o que, que tem dentro desse bloco aqui, ó, do teu microcontrolador. E aqui dentro eu vou lá e faço uma mudança. Falei, pô, vou bagunçar o boleto desse cara. Eu vou lá e mudo uns bits aqui qualquer. Tá? E vou lá no meu gravador, com isso já modificado, carrego lá e tento gravar. Ele não vai conseguir gravar nesse espaço aqui, ó. A não ser que você apague a memória inteira. Você dá um blank no microcontrolador, ele vai zerar a memória inteira. Aí você vai gravar, mas você vai gravar só esse espaço aqui, ó. Então a surpresa que você queria fazer, bagunçar um pequeno pedaço do meu código, já era. O código vai parar de funcionar totalmente, porque você só tem um bloco de memória gravado. Então, se eu proteger todo mundo, eu proíbo a gravação em toda a memória flash. Ok? Agora, tem uma coisa que é preciso estar atento aí, né? Não, talvez não, não. Na parte de escrita, nem tanto, né? Pô, você proteger contra escrita, nem tanto. A não ser, não vem o caso aqui agora. Vamos lá. Existe uma outra etapa aqui em que a gente pode proteger essa memória de leitura, tá? Alguns blocos aqui que a gente usa que são as tabelas, né? Porque o microcontrolador, quando ele vai acessar as memórias, ele usa uma tabela. Lembra lá do DOS, do Windows, como é que ele acessa o disco rígido, o HD? Ele tem lá aquela tabela de partições, né? Ele cria aquela tabela de partições onde você tem todos os setores do HD discriminados ali. Então, através dessa tabela, ele sabe onde ele vai guardar, onde ele vai ler, ele faz toda a manipulação do espaço no disco. É uma coisa semelhante que acontece aqui. Aí dentro existe uma tabela, nós vamos passar por ela já já, em que toda manipulação de memória tem que passar por ali. Para quê? Para que o sistema consiga identificar onde ele está gravando, onde ele vai ler, coisas desse tipo. Você pode proteger essa tabela é, para leitura. Você pode fazer uma proteção para leitura nessa. Nós vamos ver já já isso aí. E aqui embaixo, o que, que eu tenho aqui no config 6H? Aqui eu vi que eu estou protegendo aqueles espaços de memória lá, né? Da flash. E aqui, o que, que eu tenho? Olha, esse primeiro aqui, ó, Configuration has the right to protect bit. Tá? Então ele está protegendo, olha, esse espaço aqui, ó, que é exatamente esses endereços aqui, ó. Ele está protegendo os endereços aonde estão esses registradores, inclusive esse próprio aqui, né? O 6H, o 6L, o 6H, o 5L, o 4H, 4L, 3H, 2H, 2L. Ele está protegendo o espaço de memória aonde estão esses registradores. Então você não consegue nem mesmo alterar um registrador desse. Ah, peraí, o cara protegeu, mas eu vou entrar aqui via registrador e vou alterar aquele bit lá por fora. Você não vai conseguir. Por quê? Porque os teus registradores também estão protegidos contra a escrita. Esse outro aqui, ó, ele protege o bloco de boot. E esse terceiro aqui, ó, protege a tua EPROM contra a escrita. Ok? Então, veja que a gente cerca as possibilidades por todos os lados. E, finalmente, eu tenho esse outro bloco aqui, que é o 7L, olha lá, que ele vai manipular aqueles espaços também. Só que o que ele vai fazer? Ele vai proteger a tabela que controla o acesso a esses espaços. Né? Fazendo esse controle, aqui embaixo é o do boot, né? Nota que aqui não tem esse tipo de tabela para EDOS Pro, não tem aqui, tá? Então, ele está protegendo essa tabela. Aí é que entra a observação que eu estava querendo fazer. Quando você cria um código, a sua aplicação, e suponha que a tua aplicação utiliza um display, um display LCD, por exemplo, né? E lá dentro você preveu, você fez uma previsão de várias mensagens de erro, de avisos para o operador, né? Essas mensagens são strings, né, que tem um tamanho X lá, e elas são colocadas, quando você declara elas como constantes, elas são consideradas constantes, ela acaba sendo gravada na memória flash. Você grava essas constantes na memória flash. Se você não fizer nada, por default, o compilador vai colocar essas constantes em memória flash. Tá? E se você protege toda a memória flash de leitura,
tá? Você protegeu, ligou todos esses bits aqui e protegeu. Tá? O que vai acontecer? Na hora que o teu microcontrolador for lá buscar uma mensagem dessa para enviar para o display, ele vai enviar zero. O retorno vai ser zero. Por quê? Porque está protegido. Então, na hora que você for fazer uma proteção desses espaços, você precisa ter em mente que na hora que você for criar as suas constantes, você tem que colocar eles num espaço desses aqui, desprotegidos, num desses blocos aqui que não esteja protegido, ou colocar eles na EDOSPROM. Colocar suas mensagens dentro da EDOSPROM, se tiver espaço suficiente para todas elas. Claro, a EDOSPROM normalmente é pequena, né? Então você tem que ver se tem espaço para tudo lá. Se tiver, você põe lá. Se não tiver, você tem que deixar pelo menos um bloco desses aqui desprotegidos, ou dois, dependendo de quantas mensagens você vai gravar, dependendo da quantidade de bytes que você vai usar, para que o teu microcontrolador consiga ler isso. Né? Senão ele não consegue ler e o retorno vai ser zero. Tá certo? Então, esse é o aviso que eu tinha que dar para vocês. O resto, eu acho que não tem nada mais a dizer a respeito disso. Aqui a gente termina o assunto dos configuration bits. Eu vou aqui nos próximos vídeos fazer mais uma ou duas aplicações práticas para a gente demonstrar isso aqui. Esse aqui não tem muito o que fazer. O que tinha que fazer na prática eu demonstrei aqui utilizando o PicKit 3. Né? Vocês notem lá que o PicKit 3 tem um monte de coisa que ele mesmo pode fazer, né? Sem que você precise mexer aqui no código. Só na hora de gravar o script você já consegue fazer uma série de proteções, de mudanças. Basta você pegar o manual dele, está disponível aí na internet, dar uma lida com calma, ter o aparelho do seu lado para você poder praticar, lógico, né? E aí você vai ver que ele é um gravadorzinho bem poderoso, né? Existem coisas muito mais avançadas do que o PicKit 3, né? Mas tem custo bastante elevado também, né? E ainda bem que esse aí tem um custo baratinho, né? Parece que ele foi feito para ser clonado. O que mais existe no mercado aí é clone dele. E você consegue comprar esses clones bem baratinho. E funcionam bem. Tá? Tem uma restrição ou outra aí, que é aquele funcionamento automático, né? De você cadastrar ele dentro do MPLab. Se não for original, você não consegue fazer isso, né? Você até consegue, mas na hora de gravar, o MPLab não consegue conversar com ele. Tá? Então a gente usa o aplicativo por fora para poder fazer as gravações. É um custo-benefício muito bom, né? Porque ele custa baratinho, você coloca aí e funciona, resolve o teu problema. Ok, gente? Bom, era isso por enquanto. Muito obrigado. Mais uma vez, divulguem aí, porque quanto mais informação a gente puder divulgar, a gente puder compartilhar, mais pessoas vão ter acesso, mais pessoas vão ter uma mentalidade mais aberta e a possibilidade de ter gente capaz de mudar um pouco essa loucura toda que nós estamos vivenciando começa a ficar cada vez melhor. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima aí.